Bora lá bater nesse agora. Terceiro problema. A gente vai usar uma corda entre os dois corpos para ter a força de ação e reação. Então, toda vez que tiver corda, eu tiver que calcular uma força relacionada, eu vou chamar essa força de tração. Tração é a força que puxa a corda ou que resiste ao movimento na corda. O enunciado diz assim: dois blocos de massa 5 kg e 3 kg estão numa superfície horizontal sem atrito e ligados por um fio de massa desprezível. Aqui, só para identificar, eu vou chamar o primeiro de A e o segundo de B. A força horizontal F tem intensidade constante de 4 newtons. Então, o F vale 4 newtons. Determine a intensidade da força de tração que liga os corpos. Então, o que acontece? O bloco B ele está sendo puxado por uma força. Tem uma corda. Então, essa corda ela vai ser puxada. Quando o bloco B se movimentar, ele vai para a direita, ele vai puxar a corda e essa corda também vai puxar o bloco A. Então, para o bloco A, a corda é uma força que faz o bloco A se movimentar. Então, aqui, ó. Vou botar uma força F. Aliás, vou botar uma força que eu vou chamar de T. É a tração. A força de tração é a força com que a corda puxa o bloco A. Mas vocês concordam comigo que se o bloco B tivesse sozinho, ia ser muito mais fácil o movimento para ele do ter que arrastar esse A grandão aqui? Para o B, a corda é uma coisa que atrapalha. Se o B pegasse uma tesoura e cortasse essa corda, ia ficar muito mais fácil o movimento para ele. Para o A corda ela produz o movimento, ela gera o movimento. Para o B, a corda ela atrapalha o movimento. É uma força de resistência. A tração para o A é uma força motriz, ela provoca o movimento. A tração para o B é uma força de resistência. Então aqui, ó. E se eu pegar as duas trações, ó, uma para a direita, outra para a esquerda, tem o mesmo valor, sei lá, 5 newtons. Não, não é nem 5, né? Que aqui a força é 4. 2 newtons, 1 newton. Vai ser o mesmo. Tanto a força que faz o A se mover, quanto a força que atrapalha o B. Vamos usar aquela relação que a gente pegou na última questão. Como é que era? A segunda lei de Newton, força, é igual a massa vezes aceleração, só que a gente vai aplicar para o sistema como um todo. Quem é o sistema? É a corda e os dois blocos. Só que a corda não conta. Ele fala que não tem massa. Então, só vamos analisar os dois blocos. Quem é a força total que puxa o sistema? 4 newtons. Tração é uma força sobre o sistema? Não. Tração é uma força que está dentro do sistema. Não é a tração que faz o sistema se mover. É a força F. Então aqui, ó, a força F é igual massa. Quem é a massa do sistema? O sistema tem o A, tem o B e tem a corda. Mas a corda não conta. Então a massa do sistema vai ser assim, ó. O m do A mais o m do B multiplicado pela aceleração. Quem é a força? Ah, o problema disse que a força é 4. Beleza. Massas. Eu tenho as massas. O A é 5. O B é 3. Vou descobrir a aceleração. 5 mais 3 dá 8. Como esse 8 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, ó, dividindo, uma fração. 4 sobre 8, se eu dividir 4 para 8, dá 0,5. Esse é o valor da aceleração. A aceleração é igual a 0,5 metros por segundo. Poxa, beleza, tem aceleração. O problema nem pediu. Por que eu tive que calcular? Porque eu vou ter que analisar a tração ou no A ou no B, parecido com no problema anterior. Então eu preciso da aceleração, porque olha só, a equação do A é assim, ó. Lei de Newton, segunda lei de Newton, aplicada para o corpo A. Quem é a força? Agora, sobre o corpo A só tem uma força que atua puxando ele. É a tração. Então, para o corpo A, a segunda lei de Newton é assim, tração é a massa do A multiplicado pela aceleração. E no corpo B, tem tração? Tem, mas tem outra coisa também, força F. Então, inclusive, olha só uma coisa, o movimento ele é para a direita. A força que produz o movimento do sistema, ela é para a direita. A tração no B, ela está para a esquerda.
ou seja, é uma força negativa. Lembra que eu falei que a corda atrapalha o movimento do B? Se eu cortasse a corda, o B ia deslanchar, né? Muito mais fácil. Mas nessa situação, a corda está atrapalhando o B. A força F faz o movimento, a força de tração ela atrapalha o movimento, é uma força resistiva, no sentido contrário do sentido do movimento, que é o positivo. Isso significa que as forças, né? A força total em B é a força F positiva menos a força de tração. Então a conta vai ficar assim, ó. F menos tração é igual a massa do B vezes aceleração. Inclusive, se eu somar isso daqui tudo, pessoal, vai acontecer aquela situação, ó. Tração cancela tração, vai dar F, massa do A mais massa do B, multiplicado por aceleração. Mas eu já fiz essa parte, né? Só para mostrar que eu consigo voltar lá para aquela análise geral do sistema. Lembrando que quando a gente monta essas forças internas, né, de ação e reação, se quando eu coloco as equações e somo, elas não se cancelam, é porque alguma coisa está errada. Só tem uma corda, então o problema fica mais simples. Mas se tivesse duas, três, aí ia ficar mais complicado. E aí uma forma da gente verificar se está dando certo ou não é se essas forças acabam se cancelando. Ok, eu escrevi as duas equações só para analisar qual que é a equação que eu vou usar. O problema é que é a força de tração no fio, ele quer o T. Na equação do A tem T, na equação do B também tem T. Mas qual é a equação mais simples? Nesse problema, o mais simples é do A. Então eu vou usar ela. O que diz a equação da segunda lei de Newton para o corpo A? Tração é igual massa do A é 5, multiplicado por aceleração. Aceleração é 0,5. E aí eu vou multiplicar 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. Pronto. A tração vale 2,5 Newton. Então aqui ele poderia estar separando em duas partes, né? Primeiro pedindo para calcular a aceleração e depois pedindo para calcular a tração. O lance é que só para calcular a tração eu obrigatoriamente tenho que calcular antes, ó, a aceleração. Como eu falei, a aceleração ela é muitas vezes é o que a gente mais calcula nesses problemas de leis de Newton. Beleza, pessoal? Aguardo vocês para a próxima questão.